Nossa casa é um ambiente que temos que ter prazer em estar. Temos que sentir aconchego, conforto, segurança, para poder então recuperar as energias para que você comece um próximo dia com carga total e então possa enfrentar qualquer desafio que apareça pela frente. Mas para que isso aconteça, precisamos de um ambiente que favoreça. Um ambiente que seja limpo, que seja organizado, que seja sem tralhas. E é por isso que hoje vamos conversar um pouco mais sobre isso. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Quirizawa e como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre 7 estratégias de como destralhar sua casa e criar um ambiente mais leve, um ambiente com menos coisas. Uma coisa é fato, é necessário destralhar os ambientes para que fique um ambiente mais leve, para que seja um ambiente em que você tenha foco, que você tenha a mente clara. Porque um ambiente cheio de tralhas, cheio de coisas, deixa aquela mente nebulosa, a nossa mente fica confusa, né? Tem muita coisa para ser interpretado ali e nós acabamos então até não relaxando. E isso é uma coisa comprovada. Quando organizamos toda a parte física do ambiente, nós também conseguimos organizar nossas ideias, né? Organizar as coisas que estão na nossa mente. E existem várias estratégias para se conseguir fazer o destralhe dos ambientes da casa. Hoje eu vou contar para você 7 estratégias que geralmente são utilizadas, que algumas pessoas se dão bem com algumas, outras pessoas se dão bem com outras, mas de forma geral, alguma delas as pessoas acabam criando uma afinidade e conseguindo ter sucesso no seu destralhe. A primeira estratégia de destralhe é a estratégia de você entender o que te faz feliz. Essa é uma estratégia bem difundida pela Marie Kondo, né? Inclusive ela escreveu sobre isso no livro A Mágica da Arrumação. E nessa estratégia de destralhe, as pessoas devem pegar item por item e sentir se sentem felicidade com aquele item, com aquela roupa, com aquele objeto. Se sentir felicidade com aquilo, deve manter. Caso contrário, deve então deixar de lado para desapegar. Existem os prós e contras dessa estratégia. Eu acredito que o pró é que, como a própria Marie Kondo fala, as pessoas, quando pegam uma certa praticidade na hora do destralhe, elas pegam e já sentem logo de cara se aquilo as faz feliz ou se não, né? Se deve desapegar mesmo. Mas o contra é que é muito fácil a pessoa se perder nesse processo, pelo menos no meu ponto de vista. Imagina uma pessoa que está começando a fazer o seu primeiro destralhe. Ela está meio perdida. Se ela começar a pegar item por item de roupa para pensar se aquilo a faz feliz, primeiro que ela vai demorar muito tempo por não terem ainda essa capacidade de discernimento, essa capacidade de compreender o que é felicidade para ela. Muitas vezes ela não sabe nem isso. Então, quanto mais saber se aquilo traz felicidade para ela. E enquanto a pessoa está ainda com aquela mente consumista, a tendência é achar que tudo faz sentido na vida dela e que tudo a faz feliz. Dessa forma, ela provavelmente vai acabar guardando tudo de novo. Então eu acho que essa é uma estratégia que pode ser utilizada, mas num nível mais avançado. Quando você estiver mais avançado, né, no minimalismo, no seu estilo de vida minimalista, no seu destralhe. Aí sua mente pode estar mais acostumada, né, com o desapego, com a forma de que você tem que pensar para entender o que é essencial para você ou não. Eu acho que é uma forma de destralhar, uma estratégia que pode ser utilizada, mas no meu humilde ponto de vista, eu acho que deve se utilizar um pouco mais para frente para quem quer utilizar essa estratégia, porque senão a tendência é de realmente acabar deixando muita coisa dentro de casa e coisa que eu acho que não precisa. A segunda estratégia de destralhe, que também é muito utilizada,
é a estratégia de fazer o destralhe cômodo por cômodo. Eu acho que é uma estratégia bastante válida. Os prós dessa estratégia é que a pessoa começando a arrumar um cômodo e sempre selecionando um setorzinho, né, ali do cômodo, um setor por vez, ela consegue ver o caminho que ela está seguindo, ela começa a ver o resultado de forma rápida, nem que seja num único ponto. E aquilo ajuda, né, motiva ela a continuar o processo. Então acho que isso é um ponto muito a favor. O ponto contra é que ela pode se perder nesse processo e acabar ali arrumando coisas, por exemplo, num canto de um determinado cômodo, que também tem essas coisas, por exemplo, roupas. Também tem roupas em outro cômodo. E ela acaba se perdendo, às vezes deixando coisas duplicadas pela casa, coisas que não deveria, né? Coisas que você deveria pensar em não ter. Coisas duplicadas, triplicadas, e esse tipo de coisa acaba passando batido quando usa-se essa estratégia de setor, né? Essa estratégia de fazer cômodo por cômodo. A terceira estratégia de destralhe é conhecida como tira tudo para depois pensar o que vai colocar de volta. É uma estratégia que inclusive eu li no livro da Francine Jay, o livro que se chama Menos é Mais, e ela dá essa sugestão. Então imagina que você vai destralhar a sua sala. Você vai ter que tirar tudo que tem na sua sala, inclusive poltrona, coisa assim, sabe? Tudo. Deixar a sala ali sem nada, lisa, para começar do zero. A ideia é como se você estivesse entrando novamente na sua casa. É como se estivesse entrando numa casa nova. E aí, pensando, organizando tudo da forma que está na sua mente, para que você consiga trazer o que está na sua mente para a realidade. Eu acho que é uma estratégia válida. Os prós é que realmente nós conseguimos idealizar uma coisa e trazer isso, né? Fazer isso acontecer como sendo uma realidade. Então você imagina como deve ser a sua sala e vai trazendo apenas de volta os itens que você acha que está dentro dessa sua realidade de pensamento. Então você consegue montar e organizar o ambiente exatamente da forma que você quer, né? Que você imagina. Porque geralmente o que acontece? Nós entramos numa casa e vamos colocando as coisas meio que a esmo, né? Sem planejamento. E tudo que acontece sem planejamento acaba ficando ali, né, não muito bom. Por isso é uma estratégia interessante nesse sentido. Agora, o contra é que dá muito trabalho, muitas pessoas acabam desistindo só de pensar em ter que arrastar tudo para fora da sala, colocar onde for. Vai tirar as coisas da sala para colocar num quarto, para colocar uma parte na cozinha, para colocar uma parte na garagem, para depois do zero recomeçar, né, a mobiliar e a fazer tudo ali que você acha que deve fazer para ficar do jeito que você imagina. Então é muito trabalhoso e as pessoas tendem a só pensar, né, só de pensar em fazer isso, né, dessa forma, elas já tendem a desistir. Então é uma coisa que pesa muito contra e você tem que entender, será que essa estratégia daria certo para você? Você é o tipo de pessoa que gosta de arregaçar as mangas e sair fazendo esse tipo de coisa, né? Porque eu acho que para quem gosta, né, e tá a fim de fazer um processo, mesmo que seja tão trabalhoso assim, é super satisfatório, porque realmente vai conseguir deixar o ambiente como imagina. Mas esse trabalho muitas vezes, eu acho que na maior parte das vezes, faz com que as pessoas acabam ou desistindo logo de cara ou desistindo no começo, né? Quando começa a se cansar em ter que arrastar móveis, em ter que tirar tudo de estantes e tirar tudo para fora. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. A quarta estratégia de destralhe é fazer um pouco por dia. Inclusive, essa foi a estratégia que eu utilizei, quer dizer, uma delas, né? Que é você determinar o dia da semana e quantas horas você vai fazer naquele dia. Eu, por exemplo, quando fiz o meu primeiro destralhe, eu determinei que ia fazer aos sábados, de 3 a 4 horas por sábado,
E no domingo, sempre que desse mais ou menos esse horário também. Domingo era variável porque dependia muito de eventos sociais que tivesse ou não, né? De família, de relacionamento com amigos e coisas assim. Mas todo sábado era sagrado de 3 a 4 horas. Então, dessa forma, você estipulando os dias da semana, se você tem mais dias da semana, ou se você pode também pensar no seguinte, eu quero gastar meia hora por dia. Então, você determina de segunda a sábado, de segunda a sexta-feira, meia hora por dia, então um pouco por dia, talvez seja menos cansativo e mantenha-se, né, na constância para vendo o resultado aos poucos. Os prós desse destralhe é que é menos cansativo, então você vai fazendo aos poucos todos os dias e vai tendo o resultado também gradativamente. Agora, os contras desse tipo de destralhe é que as pessoas não têm aquela coisa de conseguir manter a constância, não tem aquela coisa de ter autocontrole para manter aquilo e fazendo sem parar. Então, as pessoas tendem a, depois de uma semana, 2 semanas, começarem a se cansar, a desanimar e parar. Então, existem esses prós e contras. O grande fato é que esse tipo de estratégia, eu acho que é um tipo de estratégia de destralhe muito bom, que consegue se encaixar perfeitamente em qualquer tipo de trabalho que a pessoa tenha, porque ela seleciona os dias e o tempo. Eu tenho só domingo para fazer isso, 1 horinha do domingo. Tá bom. Vai levar mais tempo, mas você vai manter essa constância. O único problema realmente é esse, é você entender que você vai ter que segurar a sua ansiedade, né? Eu acho que é esse o grande problema. A palavra-chave é essa, ansiedade de querer ver um resultado rápido, e não vai ser rápido. Eu no meu destralhe, fazendo aos sábados, 3 a 4 horas por sábado, eu levei 3 meses fazendo nessa constância e também muitas vezes usava o domingo. Então, nessa constância, todo sábado sagrado, 3 a 4 horas fazendo o destralhe e muitas vezes o domingo também. Então, 3 meses fazendo. Mas é aquela coisa, quando você tem na mente, né, que você sabe que o processo vai ser longo porque você não está dedicando tempo integral todos os dias, mas que você está fazendo o melhor que você pode, aí legal, né? Você tende a controlar essa ansiedade e ir fazendo. E olha, eu falo para você, no final, no término do destralhe, é uma satisfação muito grande que você vê que valeu a pena. Então, acho que vale muito você manter a cabeça ali, né, a mente focada no seu objetivo e ir seguindo. Essa é mais uma estratégia que eu acho que você pode pensar em fazer. A quinta estratégia de destralhe é a estratégia da gamificação. Eu já falei em outros vídeos sobre essa estratégia também. E tem pessoas que estão fazendo, que estão testando, estão gostando. E nessa estratégia da gamificação, a ideia é o seguinte, é destralhar um item por dia. Então, quando você estabelece um item apenas por dia, a coisa fica mais fácil, mais leve, né? E você pode, então, colocar um calendário na sua casa ali, desses de papel, e ir riscando cada dia que você cumpre esse objetivo de destralhar uma coisa por dia. Quando você olha ali o calendário, vê, por exemplo, 10 dias já cumprido, no 11º dia você já está meio cansado, aí bate aquela ansiedade de não ver o resultado tão rápido, você fala, vou deixar isso de lado, você olha o calendário, vê 10 dias riscados, e aí você fala, poxa vida, eu não vou quebrar o elo dessa corrente, né, deixando um dia sem. Eu vou lá e vou escolher uma coisa, vou ver uma coisa que eu posso desapegar, que não estou precisando, que não é essencial na minha vida, e já vou botar na caixa ali do destralhe. Então, essa estratégia da gamificação é muito legal para esse tipo de pessoa que não tem muito tempo ou que tem essa dificuldade de destralhar, tem essa dificuldade de conseguir parar um grande período de tempo fazendo isso e precisa de uma motivação. Então, a motivação da corrente, né, dos elos da corrente não serem quebrados ali no calendário é muito legal.
se você é uma dessas pessoas que conhece alguém que precisa fazer um destralhe e tem essa dificuldade, ou às vezes essa pessoa nem tem noção que deve fazer um destralhe na sua casa, então você pode recomendar esse tipo de estratégia, que a estratégia da gamificação pode casar muito bem com o perfil dessa pessoa. A sexta estratégia de destralhe é a do empacotamento total. Esse tipo de estratégia eu vi sendo usado pelo Ryan Nicodemus, né? Ele faz parte da dupla The Minimalists, que fez aquele documentário que não sei se está ainda na Netflix. Inclusive eles mandaram esse comunicado por e-mail que esse documentário deles iria estar saindo da Netflix, eu não sei se está ainda. E lá ele mostrou que a estratégia dele foi o seguinte: ele queria um resultado rápido. Então o que ele fez? Ele pegou, encaixotou tudo que ele tinha, mas tudo mesmo como se fosse fazer uma mudança. E aí, conforme ele fosse precisando no dia a dia das coisas, ele ia retirando das caixas para ver o que ficava depois de 30 dias. E depois dos 30 dias passados, ele constatou que usou muito pouco das coisas que ele tinha. Então ele percebeu que 70, 80% das coisas que ele tinha não eram realmente essenciais nem necessárias no dia a dia dele. O que ele percebeu que ele podia ficar apenas com aquele 20% de coisas que ele tirou das caixas, que realmente ele precisou para usar no dia a dia, e o restante poderia ser desapegado. É uma estratégia que é mais rápida de destralhe, porém é uma estratégia, vamos dizer assim, bem ousada, né? Eu não sei se todo mundo teria coragem de fazer isso. Então, os prós dela é que ela é muito rápida. Os contras é que exige essa coragem, porque se você tirar apenas 20% das coisas que você precisa, você vai ter coragem de chegar de cara e sair doando, desapegando, vendendo 80% das coisas que você tem. Eu acho que na maioria das pessoas muitas vezes não tem essa coragem, mas talvez pode conjugar essa estratégia com outra, né? Tá ali, então aquelas caixas mantêm-se fechadas, talvez por mais tempo, sei lá, um trimestre, 6 meses, para a pessoa ir maturando a ideia de que realmente aquilo não é necessário, né? E ir maturando a ideia de como vai se desfazer daquilo. Então eu acho que são algumas estratégias que podem inclusive ser intercaladas entre si. A sétima estratégia de destralhe é por categorização. Ela lembra um pouco a de setorização, né? Que é por ambiente, mas essa não, é por categoria. Então você pega tudo que é da mesma categoria, junta, e aí você então determina o que é essencial daquilo, né, para você, para o seu dia a dia, o que tem utilidade, o que você precisa, e o que realmente não é importante, é desnecessário para ser doado, desapegado, para ser muitas vezes vendido, inclusive para ser descartado. E o legal dessa estratégia, os prós dessa estratégia, é que quando você junta tudo da mesma categoria, é que você evita a duplicação de itens dentro da sua casa. Por exemplo, material de escritório. Se você junta todo o material de escritório que está espalhado pela casa inteira, né? Está espalhado ali no escritório que você tem, que você fez um quartinho ali de escritório, está espalhado pela cozinha, está espalhado pelos quartos, canetas, réguas, borrachas, grampeador, grampos e coisas afins. Quando você junta tudo aquilo e determina, bom, eu tenho que ver e deixar o que é essencial. Apontador, me basta um apontador. Régua, me basta uma régua. Grampeador, me basta um grampeador. E aí você vai tirando tudo que é duplicado. Dessa forma você vai evitar que fique 2, 3, 4 itens, né, que são iguais dentro da sua casa, coisa que acaba não acontecendo quando você faz por ambiente. Lembra que eu falei por ambiente, que é legal, que você vê ali rapidamente um cantinho já arrumado, mas você corre o risco de deixar para trás itens duplicados. Então, quando você faz por categorização, você evita isso. É um pouquinho mais trabalhoso, o resultado a gente não vê tão rápido quanto por ambiente, mas é uma coisa mais eficiente. Então, os prós desse tipo de destralhe é a eficiência. Realmente você faz uma vez bem feito. E os contras é que você vai gastar mais tempo, é mais trabalhoso, mais cansativo. Então você tem que ponderar isso. Será que vale a pena ou não, né? Gastar mais tempo? Como é que é o seu perfil? Você é uma pessoa muito ansiosa? Eu acho que esse
destralhe também é um destralhe que deve-se pensar bem que vale a pena considerar. E olhando todos esses tipos de destralhes possíveis que você pode escolher, pode fazer, qual deles você mais se identificou? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Para você ter uma ideia, deixa eu passar agora a minha experiência pessoal, o que eu usei desses tipos de destralhe durante todo esse meu período de estilo minimalista. No meu primeiro destralhe, eu usei a estratégia de escolher o tempo determinado, ou seja, eu escolhi os sábados de 3 a 4 horas por sábado e domingos sempre que possível, devido ao meu ritmo de trabalho. Então foi essa estratégia que eu usei juntando com outras, não foi meramente essa estratégia. Aí eu juntei com categorização, que é essa última que eu falei, porque eu fazia essas 3 a 4 horas por sábado, mas eu juntava tudo que tinha de igual para depois determinar o que era essencial, o que era importante para mim, para desapegar do restante. E ainda tentei usar de certa forma a estratégia por ambiente. Então, sempre que possível, eu focava no ambiente. Se eu estava no ambiente, por exemplo, que era o quarto, onde estão as roupas, então eu tentava focar naquele ambiente, que é o ambiente onde tem as roupas, e trazia todas as roupas que tivessem por acaso espalhadas pela casa, em outros cômodos ou qualquer outro lugar que tivesse. Então eu acho que o legal é isso, muitas vezes você escolher alguma dessas estratégias que você acha que tem a ver com o seu perfil, seu jeito de agir, seu jeito de pensar, e tentar conjugar elas de tal forma que você se sinta à vontade em fazer e sinta que vai ter mais eficiência e eficácia no seu trabalho. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!